Presidente, subo a essa tribuna para discutir um requerimento que busca melhorias no Centro Pop, nos equipamentos voltados aos cuidados das pessoas que vivem em situação de rua. Vou fazer o registro daquilo que já disse, presidente. Eu não sei se de fato falta dignidade na vida das pessoas que vivem em situação de rua, ou se o que está faltando é o olhar, é a sensibilidade da nossa sociedade. Por que eu digo isso, presidente? Porque hoje, em qualquer bairro da cidade do Recife que você passe, você tem pessoas vivendo em situação de rua. Falta estrutura de acolhimento. Nós temos inúmeros requerimentos que buscam levar melhoria no acolhimento dessas pessoas. O primeiro deles, que é muito importante, criar um centro 24 horas. Não pode hoje a pessoa em situação de rua entrar no Centro Pop, ter uma assistência ali para fazer uma alimentação, para lavar uma roupa, e depois ser obrigado a sair às 5 horas da tarde, voltando para a rua, geralmente para alimentar o seu vício. E geralmente para alimentar o vício, vai se relacionar com assalto, com roubo. É uma verdade que não pode ser escondida. E falo isso, presidente, com muita propriedade, com a propriedade de quem vai na rua. Não é só para viver o processo de escuta, mas vai com o objetivo de ser alento na vida dessas famílias. A gente leva o alimento para o corpo, leva o alimento para o espírito, mas busca levar dignidade, tirar as pessoas dessa situação. O Centro Pop hoje ele não funciona, os abrigos hoje não funcionam. Eu estou falando de chegar nas ruas e ver uma mãe com seu filho, uma criança, algumas inclusive autistas, sem acesso à saúde, à educação, o que na verdade é chover no molhado, porque se aquele cidadão que exerce sua cidadania, que compreende, entende os direitos que tem, as obrigações, seus deveres, esse cidadão não tem acesso à saúde, à educação, imagina aqueles que hoje vivem nas ruas, que não entendem mais quais são os seus direitos, muito menos os seus deveres, as suas obrigações. Eu trago alguns dados importantes para mostrar que o crescimento, vereadores, está fora de controle. A população em situação de rua aqui no Recife cresceu mais de 166% entre 2019 e 2025. E a gestão do prefeito João Campos, a prefeitura fecha os olhos para isso. Nós saímos de cerca de 1.400 pessoas para 3.725 pessoas vivendo em situação de rua. Até quando a gente vai entender essa situação como sendo normal? É o maior aumento do Nordeste. Repito, eu tenho conhecimento de causa, porque atuo na Igreja Católica, atuo nos movimentos, nas pastorais, que termina sendo o único alento dessas pessoas que vivem em situação de rua. E diga-se de passagem, não há investimento por parte do poder público, que poderia, como bem disse o vereador que me antecedeu, Eduardo Moura, utilizar dessa expertise, desse conhecimento que a igreja já tem, do voluntariado, do desejo de fazer a diferença, e investir no trabalho que é realizado, já que a prefeitura é incompetente para fazer o que precisa ser feito. Recife está virando a capital das ruas, minha gente. Bairro de Jardim, São Paulo, centro da cidade, Boa Viagem, Cordeiro, Engenho do Meio, Cajueiro, qualquer bairro do Recife hoje que você vá, tem pessoas vivendo em situação de rua.
A omissão da prefeitura, repito, transformou o Recife na capital da rua, onde infelizmente o asfalto se torna abrigo de famílias inteiras. Hoje, na prefeitura da cidade do Recife, o abandono é sinônimo de política pública. Aonde nós vamos parar? Falta planejamento, falta transparência. E às vezes nem é tão importante entrar nos números, embora faça um registro que os números conduzem política pública para transformar essa realidade. Mas quando eu digo que não precisa nem olhar para os números, é porque basta olhar para as ruas. Vereadores, alguma coisa precisa ser feita. A gente vê um conflito de modificar o centro pop, instalar em determinados lugares. Mas o que importa e o que de fato vai trazer de forma objetiva a solução, a eficiência naquilo que envolve a segurança, a educação, é restabelecer a dignidade. Primeiro é tirar as pessoas do mundo do vício, da prostituição, muitas envolvidas com essa realidade, para poder sustentar o consumo de droga, então se prostitui, então rouba. Precisa restabelecer a consciência, a liberdade que já foi perdida dessas pessoas. Fazendo isso, tem que restituir essas pessoas para o mercado de trabalho, tem que reconstruir o vínculo familiar e dar dignidade para a vida desse pai, dessa mãe de família e dessa criança. O que é pior, uma criança que já cresce, vereadores, sem acesso à dignidade, com o futuro completamente comprometido. É uma criança que cresce nas ruas, já fadado ao fracasso. Nós precisamos sair do campo da indignação e ir para a ação. E a prefeitura não entende isso. E é prático. Sabe por que não entende? Porque isso não dá voto. Porque já não há mais sensibilidade da sociedade. Essa é a verdade e nós somos responsáveis por isso. Porque não assumimos, às vezes, dessas pessoas que vivem em situação de rua. Mas na hora que a violência toca a nossa casa, a gente volta o nosso olhar. Nós precisamos cobrar do poder público política eficiente. Estamos falando de dignidade humana, vereadores. Não existe isso hoje nas ruas do Recife. Infelizmente, o Recife virou símbolo de abandono social. Não tem política pública, ação, projeto do prefeito João Campos para tirar as pessoas que vivem em situação de rua. Todos os equipamentos hoje estão fadados ao fracasso. E a cada dia nós vamos aumentar o número de pessoas em situação de rua, porque não tem eficiência, porque não tem investimento no terceiro setor, porque não faz aquilo que deve ser feito. Use o terceiro setor, use as igrejas, invista, faça parceria, que você vai ver o resultado acontecendo. Mas repito, as pessoas que estão em situação de rua, que têm o direito ao voto, mas não votam, não têm a capacidade de entender o espírito de cidadania, seus direitos e obrigações, não dá o voto que o prefeito precisa para se eleger. Então não há espaço. Há espaço para publicidade, para propaganda, mas para levar dignidade para a vida das pessoas, não tem espaço. É a realidade da prefeitura hoje. É gente dormindo nas calçadas, equipamentos completamente degradados. E vale o registro. Servidores, hoje, dia do servidor inclusive, servidores da assistência social exaustos. Já não sabem o que fazer. Eles entendem que estão enxugando gelo, porque não tem política efetiva, não tem estrutura, não tem nada. Se você for no centro pop, falta segurança para eles, falta lugar para repousar, não tem servidor suficiente, dá o horário, tem que ir embora. E as pessoas em situação de rua também. Não existe política pública efetiva para transformar a condição das pessoas que vivem nas ruas do Recife hoje. O problema é grave, nós precisamos voltar o nosso olhar de frente para essa situação.
Essa Câmara Municipal precisa dar resposta a esse prefeito que só quer saber de publicidade e de propaganda. É um absurdo isso. A população da cidade do Recife que vive em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, pede socorro, presidente.